Severus Snape é um dos bruxos que mais divide opinião dentre os fãs de Harry Potter. Alguns fãs acreditam que ele viver da forma que viveu trouxe redenção por seus erros no final. Já outros acreditam que nada que ele fizesse de bom apagaria suas escolhas erradas do passado e as consequências que elas tiveram. E hoje eu vou contar pra vocês a história dele. Fala galera, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos personagens mais complexos e mais controversos do mundo bruxo, Severus Snape. Já deixe seu comentário aí embaixo sobre o que você acha desse personagem e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Severus Snape é um bruxo mestiço nascido no dia 9 de janeiro de 1960 na Inglaterra. Ele é filho de um trouxa chamado Tobias Snape e uma bruxa chamada Aileen Prince. Severo tinha um pai negligente e às vezes violento, e ele começou a se identificar com a família de sua mãe e criou um apelido secreto do nome de solteiro dela, chamando a si mesmo de um mestiço Prince. Seu relacionamento infeliz com o pai pode ter sido a origem do seu desprezo pelos trouxas. Severo cresceu na Rua da Fiação, um subúrbio em Cockworth. Essa área da cidade ficava perto de um rio sujo, cheio de casas em ruínas, fábricas fora de uso e lâmpadas de rua quebradas. Durante o resto de sua vida, Severo continuou a voltar para lá quando não estava na escola. O jovem Severo é descrito como lavado e vestindo roupas inadequadas, que eram tão incompatíveis que parecia até proposital. Quando criança, Severo foi negligenciado e seus pais frequentemente brigavam entre si. Ele mal podia esperar para partir para Hogwarts no final do verão. Assim como Harry, ele não tinha um ambiente saudável em casa. Lillian Evans e sua família moravam na mesma cidade, perto da Rua da Fiação. Depois de observá-la por algum tempo, Severo notou suas evidentes habilidades mágicas e tentou uma aproximação com a garota. Snape se tornara o primeiro amigo bruxo de Lillian. Os dois se ligaram rapidamente e parece que ele estava muito interessado em Lillian desde o começo, embora ela só o considerasse um bom amigo. Durante esse período, ele também desenvolveu um desprezo por sua irmã mais velha Petúnia, provavelmente porque ela fazia comentários depreciativos sobre as roupas do Snape e a residência dele, mas também pelo fato de ela ser uma trouxa. Severo frequentou a escola de magia e bruxaria de Hogwarts como estudante dos anos de 1971 a 1978 e foi selecionado para a Casa Sonserina, na época liderada pelo mestre de poções Horácio Slughorn. No caminho para Hogwarts em seu primeiro ano, Severo sentou-se com Lillian Evans no trem, e enquanto eles estavam na cabine, eles conheceram Tiago Potter e Sirius Black. Esse encontro entre os três girou em torno de um desacordo sobre qual a melhor casa de Hogwarts. Esse desacordo ele acontece bastante entre os fãs também, galera. Com Tiago defendendo a Grifinória, enquanto Snape zombava da casa. Esse primeiro encontro hostil daria o tom ao antagonismo entre os três pelo resto de suas vidas. Escolhido para a Casa Sonserina após a chegada na escola, os colegas de classe mais tarde afirmavam que Severo se destacou nas artes das trevas desde tenra idade. E nos livros, Sirius diz que aos 11 anos, Snape conhecia mais maldições e azarações do que a maioria dos alunos do sétimo ano. Ele foi creditado por ter criado um bom número de feitiços populares, como Levicorpus, Liberacorpus, Mufliato e maldições como Langlock e a sua maldição mais famosa, o Sectum Sempra. Ele era amigo de uma gangue de Sonserinos que mais tarde se tornariam Comensais da Morte, incluindo Avery, Mulciber, Bellatrix Black, Rodolphus Lestrange, Evan Rosier e Wilkes. Severo também teve contato com Lucius Malfoy, que era o monitor-chefe durante o seu primeiro ano e o deu boas-vindas quando ele foi para a Casa Sonserina. Provavelmente, mas isso aqui é uma suposição, tá galera, os dois tinham um bom relacionamento em Hogwarts, o que poderia ser uma razão pela qual Narcisa Malfoy confiava em Snape para cuidar do Draco e porque ele parecia favorecer o Draco durante os seus anos de ensino em Hogwarts. Um dia, Tiago Potter e Sirius Black estavam cometendo bullying com Snape e Lillian foi defendê-lo. Snape, nervoso com a situação, chamou ela de sangue ruim e a partir daquele momento, a amizade dos dois chegava ao seu fim. Vemos isso no livro de Harry Potter e as Relíquias da Morte, abre aspas. Ele viu quando Lillian se reuniu ao grupo e saiu em defesa de Snape. À distância, ouviu o grito de Snape para ela em sua fúria e humilhação. A palavra imperdoável. Sangue ruim. A cena mudou. Me desculpe. Não estou interessada. Me desculpe. Poupe seu fôlego. Era noite. Lillian de Hobby estava parada de braços cruzados diante do retrato da mulher gorda. A entrada da Torre de Grifinória. Eu só saí porque Maria me disse que você estava ameaçando dormir aqui.
Estava. Teria feito isso. Nunca quis chamar você de sangue ruim. Simplesmente me escapou? Não havia piedade na voz de Lilian. É tarde demais. Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer por que falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos comensais da morte. Está vendo? Você nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é mesmo? Ele abriu a boca, mas tornou a fechá-la sem falar. Não posso mais fingir. Você escolheu o seu caminho, eu escolhi o meu. Não, escute, eu não quis me chamar de sangue ruim, mas você chama de sangue ruim todos que nasceram como eu, Severo. Por que eu seria diferente? Ele se debateu, prestes a responder, mas com um olhar de desprezo, Lilian lhe deu as costas e atravessou o buraco do retrato. Após concluir seus estudos em Hogwarts, Snape realmente se juntou a Voldemort e se tornou um comensal da morte, como Lilian havia dito que aconteceria. Snape foi uma pessoa que cometeu muitos erros ao longo de sua vida, sendo o maior deles contar a Lord Voldemort sobre uma profecia que ele ouviu a professora Trelawney fazer para Alvo Dumbledore, fazendo com que Voldemort começasse a caçar Tiago e Lilian Potter. Após perceber o que havia feito e temer pela vida de Lilian, que Snape continuava a amar, ele recorre a Dumbledore, pois sabia que era o único capaz de proteger Lilian, e o livro nos diz o seguinte, abre aspas, o Snape adulto arfava, virava-se no mesmo lugar, a mão apertando com força a varinha, esperando alguma coisa ou alguém. Seu medo contagiou Harry, embora o garoto soubesse que não podia ser atingido, e ele espiou por cima do ombro, imaginando o que Snape estaria aguardando. Então, um feixe denteado de ofuscante luz branca cortou o ar. Harry pensou em um raio, mas Snape caíra de joelhos e sua varinha voara da mão. Não me mate, não era minha intenção. Qualquer aviso da aparatação de Dumbledore fora abafado pelo ruído do vento passando pelos galhos. Ele surgiu diante de Snape com as vestes drapejando contra o corpo e o rosto iluminado de baixo para cima pela varinha. Então, Severo, qual é a mensagem que Lord Voldemort tem para mim? Não, nenhuma mensagem. Estou aqui por conta própria. Snape torcia as mãos. Parecia meio demente, com os cabelos negros desgrenhados voando em torno da cabeça. Eu venho com um alerta. Não, um pedido. Por favor. Dumbledore fez um gesto com a varinha. Embora as folhas e ramos ainda se agitassem no ar da noite ao redor, fez-se silêncio no lugar em que ele e Snape se defrontavam. Que pedido poderia um comensal da morte fazer a mim? A profecia, o vaticínio, Trelawney? Ah, sim. Quanto daquilo você relatou ao Lord Voldemort? Tudo que eu vi, respondeu Snape. É por essa razão que ele julga que se refere a Lilian Evans. A profecia não se referia a uma mulher, mencionava um menino, nascido no fim de julho. O senhor sabe o que eu quero dizer. Ele acha que se refere ao filho dela. Ele vai matá-la. Matar a todos. Se ela significa tanto para você, disse Dumbledore, certamente Lord Voldemort irá poupá-la, não? Você não poderia pedir a ele misericórdia para a mãe em troca do filho? Pedi a ele. Você me dá nojo, disse Dumbledore, e Harry nunca ouvira tanto desprezo em sua voz. Snape pareceu se encolher um pouco. Você não se importa, então, com as mortes do marido e do filho dela? Eles podem morrer, desde que você tenha o que quer? Snape não disse nada, apenas ergueu os olhos para Dumbledore. Esconda-os todos, então, falou rouco. Mantenha eles, em segurança. Por favor. E o que me dará em troca, Severo? Em troca? Snape olhou boquiaberto para Dumbledore. E Harry esperou que ele protestasse. Mas passado um longo momento, ele respondeu. O que quiser. Infelizmente, os Potter recusaram a ajuda de Dumbledore para ser o fiel do segredo deles e confiaram em Pedro Pettigrew, que achavam ser seu amigo, porém já trabalhava como informante do Lorde das Trevas. Pettigrew trai os Potter e são mortos por Voldemort. Após a morte de Lilian, Snape volta para se lamentar a Dumbledore. Abre aspas. Pensei que o senhor fosse mantê-la segura. Ela e Tiago depositaram sua fé na pessoa errada, disse Dumbledore. Muito semelhante a você, Severo. Você não tinha esperança de que o Lord Voldemort fosse poupá-la? A respiração de Snape era ansiosa. O filho dela sobreviveu, ressalvou Dumbledore. Com um brusco e quase imperceptível aceno da cabeça, Snape pareceu espantar uma mosca irritante. O filho sobreviveu. Tem os olhos dela.
exatamente os mesmos. Você certamente se lembra da forma e da cor dos olhos de Lillian Evans, não? Não! Berrou Snape. Se foi, morreu. Isso é remorso, Severo? Eu gostaria que eu é que estivesse morto. E que utilidade isso teria para alguém? Perguntou Dumbledore friamente. Se você amou Lillian Evans, se você a amou verdadeiramente, então seu caminho futuro é cristalino. Snape parecia espiar através de uma névoa de dor. As palavras de Dumbledore levaram um longo tempo para alcançá-lo. Como assim? Você sabe como e por que ela morreu. Empenhe-se para que não tenha sido em vão. Ajude-me a proteger o filho de Lilian. Ele não precisa de proteção. O Lorde das Trevas se foi. O Lorde das Trevas retornará. E Harry correrá um perigo terrível quando isso acontecer. Fez-se uma longa pausa e lentamente Snape recuperou o controle. Normalizou sua respiração e por fim disse: muito bem, mas jamais revele isso, Dumbledore. Isso deve ficar entre nós. Jure, não posso suportar, particularmente o filho de Potter. Quero sua palavra. Dou a minha palavra, Severo, de que jamais revelarei o que você tem de melhor. E a partir dali, o Snape começa a trabalhar ao lado de Dumbledore. O Snape nos mostra uma de suas maiores aptidões fazendo isso, que é a oclumência. Oclumência, para quem não sabe, é o ato de magicamente bloquear a mente da legilimência, que é quando um bruxo lê a mente de alguém. E nós sabemos que o Lord Voldemort era excelente em legilimência, e o Snape o considerava o melhor legilimente que já existiu. E mesmo assim, ele nunca desconfiou de Snape por conta de seu dom para a oclumência. Após a queda de Voldemort, Snape começa a lecionar em Hogwarts, e durante os anos de estudo de Harry, ele é o professor de poções, e fez muitas coisas boas nesse tempo. No primeiro ano do Harry em Hogwarts, Dumbledore pede para Snape vigiar o professor Quirrell, e Snape faz isso, e até ajuda Harry durante a partida de quadribol, quando Quirrell tenta azarar a vassoura de Harry. Snape faz uma contra-azaração para controlar a situação. Existe um diálogo entre o Snape e o Dumbledore em Acontecimentos de Cálice de Fogo que, na minha opinião, é um dos melhores diálogos de todos os livros. Vemos esse diálogo no último livro quando Harry está vendo as memórias de Snape na penseira, e o diálogo foi o seguinte, abre aspas. Então, murmurou Dumbledore, a marca de Karkaroff está escurecendo também. Ele está em pânico, receia uma retaliação. Você sabe o quanto ele ajudou o Ministério depois da queda do Lorde das Trevas. Snape olhou de esguelha para o perfil de nariz torto de Dumbledore. Karkaroff pretende fugir se a marca arder. É mesmo? Exclamou Dumbledore em voz baixa, no momento em que Fleur Delacour e Roger Davis entravam no jardim às risadinhas. E você está tentando se juntar a ele? Não, disse Snape, seus olhos negros acompanhando os dois alunos que se retiravam. Não sou tão covarde. Não, concordou Dumbledore. Você é um homem bem mais corajoso do que Karkaroff. Sabe, às vezes penso que fazemos a seleção cedo demais. Dumbledore se afastou, deixando Snape com um ar espantado. Essa frase dá a entender pra gente que o Snape tinha tanta coragem que é uma característica de um Grifinório. E o Dumbledore quis dizer que talvez se ele fosse selecionado naquela data para casa, ele teria sido selecionado para Grifinória. Durante os acontecimentos de Ordem da Fênix, é o Snape que avisa a Ordem que o Harry tinha ido para o Departamento de Mistérios. Então, se não fosse por ele, Harry e seus amigos não teriam recebido os reforços da Ordem. Nos acontecimentos de Enigma do Príncipe, vemos que Snape cuida de Dumbledore quando ele é enfeitiçado, tentando usar a Pedra da Ressurreição que estava no anel do Marvolo Gaunt. Snape ainda diz que se Dumbledore tivesse o chamado mais cedo, poderia ter conseguido mais tempo para o bruxo. Uma das coisas mais difíceis da vida de Snape foi matar Alvo Dumbledore, e mesmo assim, ele foi fiel e corajoso para cumprir essa tarefa. Então, na noite de 30 de junho de 1997, na Torre de Astronomia, Snape conjura a Maldição da Morte em Alvo Dumbledore, que morre e cai da torre. Snape foge de Hogwarts junto aos Comensais da Morte naquela noite. Mesmo após a morte de Dumbledore, Snape continua fiel a ele. É Snape quem coloca na cabeça de Mundungo a ideia dos 7 Potters, aquela fuga que acontece em Relíquias da Morte, onde os bruxos tomam a poção polissuco para se transformar no Harry. E durante a fuga, Snape vê um Comensal da Morte apontando a varinha para as costas de Remo Lupin e conjura um Sectum Sempra. O feitiço era para acertar a mão do Comensal da Morte, mas ele erra e acaba acertando a orelha de George. Snape estava disposto a acabar com seu disfarce para salvar um dos membros da Ordem da Fênix. Severo Snape é morto durante a Batalha de Hogwarts por Lord Voldemort, que acreditava que se o matasse, se tornaria o mestre da Varinha das Varinhas, tendo em vista que Snape havia matado seu antigo dono, Alvo Dumbledore. Então,
Voldemort ordena que Nagini mate o seu servo. E durante a batalha final entre Harry e Voldemort no grande salão, Harry conta a Voldemort que Snape não era seu servo. Harry diz que durante todos esses anos, Voldemort fora enganado por alguém que ele pensava ser seu servo. Mas na verdade, ele era fiel a Alvo Dumbledore. Em um live chat em 2007, a autora J.K. Rowling diz que o quadro de Snape não fica em Hogwarts, pois ele havia abandonado o cargo de diretor antes de sua morte quando ele foge da escola. Porém, ela também afirma que Harry seria fundamental para garantir que o retrato de Snape aparecesse ali no devido tempo. Severo Snape morre na madrugada de 2 de maio de 1998 na Casa dos Gritos. E eu encerro essa história com a pergunta: você acha que as atitudes positivas de Snape o redimiram de seus erros e péssimas escolhas do passado? Ou acredita que todas as consequências que as atitudes dele geraram não puderam ser redimidas? Eu vou ficando por aqui, marotos. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no Quinto Maroto. Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até lá, Nox!